Recording is on. Ok, já estamos gravando. E interessante porque hoje eu achei que vocês iriam entrar sem precisar pedir, porque eu deixei aberta aqui a sala, eu tentei deixar aberta a sala, mas pelo jeito não funcionou. Não tem problema, vamos trabalhar. Nós estamos trabalhando, e eu quero já começar passando para vocês aqui, a gente começar com um rápido exercício e a gente trabalhar com esse exercício. Espera aí, deixa eu deixar tudo certo aqui e compartilhar a tela com vocês. A gente está aproveitando para abranger os verbos, toda a gama de assuntos sobre os verbos. Então, o que eu fiz? Aqui, eu coloquei lá na nossa plataforma do Google Classroom, eu postei 3 materiais aqui do conteúdo, né? E todos esses assuntos que nós estamos estudando, olha só, no conteúdo proposto, vocês têm aqui as lições, ok? Desse assunto, através de textos que eu recomendo que vocês possam trabalhar com esses textos. Deixe-me abrir aqui, editar, não é só ver o material, ok. Então, eu coloquei lá hoje uma recordação, a gente já viu isso no trimestre passado, mas é interessante, coloquei lá uma introdução geral ao verbo, que seria interessante vocês darem uma olhada. O que eu fiz? Eu peguei o texto do Rega, que eu vou passar aqui e mostrar para vocês, e ele fala aqui, olha, verbo é toda palavra que indica ação, né, estado, fenômeno natural, ocorrência, desejo e outros processos. Como o Pasquale e Ulisses, Pasquale e Ulisses é esse Pasquale Ciproneto e Ulisses Infante, na gramática da língua portuguesa, os verbos desempenham uma função vital em qualquer língua. É em torno deles que se organizam as orações e os períodos. Consequentemente, é em torno deles que se estrutura o pensamento. No grego, assim como no português, o verbo tem tempo, modo, voz, pessoa e número. Então, quando a gente pega aqui o Rega, já deixei ele separado. Onde é que ele está? Aqui. Olha só. Eu disponibilizei para vocês esse texto aqui que a gente já leu, já estudou, ok? E que vale a pena dar uma olhadinha para recordar as principais coisas sobre o verbo. Tem aqui aquele texto que eu transcrevi para vocês, e aí a gente tem as diversas possibilidades do verbo grego. Então, o tempo, né? E aí ele vai explicar que no tempo grego o mais importante não é a ideia do tempo, mas a ideia é o aspecto, ou a qualidade, o estado, ou o tipo de ação. Ok? Aqui, olha. Gramáticas mais antigas, em lugar de falar de aspecto verbal, usam o termo Aktionsart, palavra alemã que se refere à espécie da ação. Hoje entende-se por Aktionsart a espécie da ação que o próprio verbo expressa por meio do seu significado lexical. Por isso, Aktionsart depende do verbo, enquanto que o aspecto depende do tempo, né? E ele faz essa explicação que é bem interessante. Isso significa que o tempo verbal no grego indica, por exemplo, se uma ação está em andamento, em progresso, se desenvolvendo ou se já foi concluída. E essa noção de aspecto verbal é muito importante para o tempo verbal que a gente vai estudar hoje. Então,
Vamos lá. Lembrando aqui que o verbo pode ter um aspecto durativo, então, o presente, o imperfeito, tem esse aspecto linear, essa ação linear ou durativa. O verbo pode ter um aspecto pontiliar, que é justamente essa ideia de um ponto. Então, isso é expresso especialmente pelo auristo. Os diversos auristos que a gente vê aqui expressam sempre a ação vista como um todo, como acabado. Então, está aqui, olha, quer ver? Uma ação também pode ser vista como um todo, sem especificar nem a maneira em que é realizada, nem a duração do processo. Então, o auristo é o tempo por excelência da ação pontiliar. A ação resultante é a ação que a gente vai precisar trabalhar hoje, porque nós vamos estudar hoje a forma do verbo no perfeito. Perfeito do indicativo ativo. Então, vamos lá, vamos fazer aqui uma correlação. Quando a gente fala em português, a gente tem 3 tipos de passado, né? Então, em português, nós temos 3 tipos de passado, né? Que nós chamamos de pretérito. Então, nós temos o pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que eu dei um espaço sem precisar. Mais que perfeito. Ok? No tempo grego, a gente associa no modo indicativo, sempre, porque a gente, hoje, se Deus quiser, a gente vai entrar em alguns modos do tempo grego, essa noção mais temporal, ela está presente no modo indicativo muito fortemente, mas ela perde completamente o sentido nos outros modos. No subjuntivo, no imperativo, no infinitivo, no particípio, no optativo, não faz sentido você falar de tempo. Depois nós vamos ver por quê. Só faz sentido no modo indicativo. Então, a noção de tempo está muito presente ao modo indicativo. Como a gente usa o modo indicativo quase o tempo todo, ele é um modo muito à disposição, quer dizer, em geral, quando a gente pega um texto, ele está indicando sempre alguma coisa, ele está sempre no modo indicativo. Claro que ele usa outros modos, mas... Então, a gente associa o tempo verbal a essa noção que a gente tem de quando que aquilo está acontecendo. Então, no modo indicativo, você pode associar o pretérito perfeito ao auristo. A maneira de traduzir o auristo, em geral, é pelo pretérito perfeito. O pretérito imperfeito, ele é representado no indicativo do grego pelo imperfeito. Notem que os nomes, o nome do imperfeito, lembra aqui, só que no grego a gente não fala de pretérito mais, a gente fala de auristo e de imperfeito. E você pode associar o mais que perfeito do português ao mais que perfeito do grego. E é um modo muito raro, né, de aparecer, mas que aparece de vez em quando. Então, quando você fala disso, você está falando desses 3 tempos que tem indicação. Só que quando você fala do que nós chamamos em grego de perfeito, nós não vamos ter nenhum verbo no português que possa representar o perfeito. O que eu fiz aqui? Aí. A gente não tem um tempo não composto, nós temos tempos compostos que
dão várias acepções do perfeito. Mas os tempos simples, que não são compostos, nós não temos nenhum equivalente do perfeito grego. Perfeito grego é uma noção diferente. Então, vamos lembrar aqui algumas coisas. Apenas para a gente fazer aqui um exercício aqui. Ok. Então, vamos lembrar aqui das terminações terminações gregas do verbo em ômega. Os verbos em ômega são a conjugação grega que tem na sua terminação, na primeira pessoa do presente do indicativo ativo, que é a forma lexical, ok? Então, tem na sua forma lexical peraí, deixa eu tirar esse... Você tem que cortar aqui. Na forma lexical. A forma lexical é aquela que vai aparecer no dicionário. Então, os verbos terminados em ômega, eles têm uma terminação que é característica. Então, quais são as pessoas aqui? Primeira, segunda e terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Vamos lembrar? Qual é a terminação? Aqui nós vamos pegar primeiro grupo aqui, vamos pegar as terminações primárias. O que são terminações primárias? Nós temos duas classes de terminações, as terminações primárias e as secundárias. Ok? Então, primárias e secundárias. As primárias são as terminações que normalmente nós encontramos no presente e no futuro, em tempos não históricos. Os tempos históricos são o que nós chamamos, em português, de pretérito, normalmente no modo indicativo. Então, as terminações secundárias, em geral, são usadas nos verbos que estão num tempo histórico ou num tempo secundário. Então, quais são as terminações primárias? São aquelas terminações que a gente já conhece, deveríamos conhecer de cor. Você pode usar, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, vamos pegar o verbo lio, que normalmente é o paradigma, e vamos lá, lio, primeira pessoa. Segunda pessoa. Como é que é? Ômega, qual é a segunda terminação da segunda pessoa? Tu. Lieis. E terceira pessoa. E. Lieis. Com sei é quando está no futuro. Tá? Lembra que é a mesma terminação. Qual é a característica do futuro? A característica do futuro é o sigma. Então, a gente põe o sigma aqui, mas as terminações são as mesmas. Qual é a terminação do plural? Usando o verbo lio. Biomen. Isso. Vamos dizer aqui ele está... Deixa eu ver, não. Interessante. Era para aparecer aqui. Biomen. Ele não me dá interessante. Vamos ver se... Aqui. Biomen. Iete. Exato. Opa.
Li, e, t, aqui, ó. Liete, ele já está pondo em maiúsculo aqui. Tudo bem. Liete, e a última é li, u, si. Li, u, si. Pode ter ou não como é que chama? Pode ter um imóvel aí. Bem lembrado, eu empaquei aqui. Então, olha só. Estas 3 terminações, no singular e no plural, dão um total de 6, elas são chamadas as terminações primárias. Então, esses tempos primários serão feitos no presente. Então, a gente tem aí o presente. Ok. O futuro. No caso, o futuro, ele tem como característica principal o sigma. Aí você põe o sigma aqui, já virou futuro. Ok? Lembra, quando você usa a raiz do presente, você tem o que é chamado de futuro, primeiro futuro ou futuro fraco. O futuro forte é marcado pela mudança na raiz. Você tem a mesma raiz do presente, futuro fraco. Segundo futuro ou futuro forte é normalmente com uma raiz diferente da do uso presente, mas que tem um significado parecido. Então, você tem os tempos primários, o presente, o futuro, tá? E aí, vamos lá. Ainda nos tempos primários, que a gente aprendeu nas 2 últimas semanas, a gente tem as vozes médio passiva. Que ficou estranho, deixa eu acertar isso aqui. Então, a voz média passiva, que são, em geral, iguais, elas vão usar uma terminação primária também, mas passiva. Ela tem uma diferença. Vamos ver se vocês conseguem lembrar a diferença. É possível que alguns já tenham descoberto isso no caderno, não tem problema, pode colar. Mas vamos lembrar aqui quais são a primeira, a segunda e a terceira pessoa, tanto no singular quanto no plural. Como é que ficaria o verbo lio na voz passiva? E, portanto, na voz média também, que são iguais. Li ou mai. Vou mudar aqui. Li ou mai. E aí? Como é que é a segunda pessoa da voz passiva do verbo lio? Deixa eu ver o que ele fez aqui. Lio-se. Lio-se é a terceira. É difícil de fazer, porque eu vou ter que usar aqui essa grade aqui, porque aquela lá ele fala grego, mas não muito. Então, olha, seria li
e, com esse eta com iota subscrito. Por quê? Cadê o iota subscrito aqui? Lie, tá aqui, é esse aqui. Lie. Lie. Tem um acento aqui que eu tentar colocar, vamos ver se ele aceita. Não está aceitando. Liomei. Liomei é a primeira. Primeira pessoa. Liomei, na verdade, não é Liomei, seria a primeira pessoa, mas ele estaria com essa terminação aqui. O que aconteceu aqui é que na voz média passiva, este eta, por alguma razão, ele alonga. E aí, o iota é engolido por ele e é subscrito. Eu acho que tem um sigma aqui. Vamos ver se tem. Deixa eu ver. Vamos lá, vou dar uma ajuda para vocês. Como é que eu descubro essas terminações? Onde é que eu vou buscar essa cola? Se vocês olharem lá no na plataforma, vocês vão perceber que lá no conteúdo, não no conteúdo proposto, deixa eu pegar aqui, atividades, está aqui no material para estudo, tem aqui as tabelas para consulta. Esta tabela é a tabela que eu estou usando. Lá embaixo, olha, está aqui. Lio, lies, liei. Liomem, liete, liusi. Aqui, liomai, lie, com iota subscrito, lietai. Liometa, lieste, com teta, liontai. Estas terminações vocês vão usar tanto no presente passivo, como no presente médio, vão usar no futuro passivo e no futuro médio. Na verdade, elas vão ser usadas muito mais no futuro médio, porque o futuro passivo vai ter uma outra característica que a gente usa, mas com estas deste lado da tabela. Por que é desse lado da tabela? Porque aqui estão os tempos primários. Aqui estão os tempos secundários. Ok? E aí aqui você tem o modelo do imperfeito. Elion, Elies, Elie. Eliomem, Eliete, Elion. O imperfeito passivo. Eliomen, Eliu, Elieto. Eliometa, Elieste, Elionto. Estas 4 terminações são essenciais de serem memorizadas. Porque é através destas terminações que vocês vão poder reconhecer muitos verbos que estão sendo usados. Por exemplo, olha só, vamos lá. Vamos pegar esse texto, que é o texto do Gusso, que nós teremos que traduzir nessa lição. Então, deixa eu colocar aqui visualização de leitura. Tá? Ego. Olha só, vamos dar uma olhada aqui. Essa palavra aqui, qual é a classe gramatical dela?
Presente? Primeiro? Não é presente. Presente seria o tempo. Eu quero saber se ela é verbo, se ela é substantivo, se ela é adjetivo, se ela é preposição, classe gramatical. Ego. Notem que quando eu marquei aqui o programa do Logos, ele marca todas as outras palavras que estão na mesma classe gramatical que ela. Pronome pessoal? É um pronome pessoal. Sub. Então, ego, eu, mu, meu, de mim. Notem, ego está no nominativo, mu está no genitivo. Moi. O que é o moi? Moi é também o eu, mas é o eu em que caso? Tem o iota. Qual é o caso que tem iota? Tem duas formas desse caso aqui. Possessivo. É o qual? Possessivo. Não. Possessivo seria o modo que eu acabei de falar aqui, o mu, ele está no genitivo. Possessivo é indicado pelo genitivo. A posse é indicada pelo genitivo. No caso, o moi e o emoi, essa é a forma átona e essa é a forma tônica. A forma átona é como os nossos pronomes em português, os pronomes oblíquos, ok? Nesse caso aqui, o moi e o emoi estão no dativo. Lembra que o dativo singular tem o iota, normalmente com as palavras normais ele subscreve, e no futuro ele tem ele está fora e sempre é ois, ais, alguma coisa assim. Mas a presença do iota me lembra o dativo, ok? Então, vocês têm aqui, nesse primeiro parágrafo, vocês têm um adjetivo, perdão, um pronome pessoal. No caso reto, que é o nominativo, e nos casos oblíquos, que são o genitivo e o dativo. Não tem nenhum pronome no modo acusativo nesse primeiro parágrafo, mas tem no segundo parágrafo. É o me. Me é o caso acusativo, ok? O objeto direto. Moi ali embaixo é o dativo. E o emu, olha, o emu é a forma tônica do mu. Eu estou apontando com o dedo aqui, perdão. É porque eu estou apontando na minha tela aqui, eu estou achando que vocês estão vendo. Esse aqui é o mu. O emu, que está aqui, é a forma longa, é a forma tônica. E essa é a forma átona, do genitivo. Então, olha, meu e aqui de mim. Ok? Tá? No caso, depende também da preposição que ele está usando. Então, ego a gente já descobriu. Gar. O que é o gar? É uma partícula, tá? Ele normalmente funciona como uma conjunção. Nesse caso, a gente costuma traduzir por pois. Eu, pois, eu, porém, ok? É uma conjunção que faz uma ligação, dando aí um sentido quase de oração subordinada, ok? Às vezes ele pode ser colocado antes, pois eu, ok? Isso, normalmente, a tradução vai diferir um pouquinho, ok? Ede é uma palavrinha que vocês nunca viram. Ede é uma partícula que significa já. É uma... puxa vida, está fugindo o nome das coisas aqui. É um advérbio. Está aqui. É um advérbio. Então, eu, pois, já... Agora, olha aqui essa palavra aqui, olha. Spendomai. Qual a terminação dessa palavra? Omai. Omai. Ó. Presente indicativo.
Exatamente, olha. Omai, presente do indicativo, o quê? Da voz passiva. Da voz passiva. Então, o omai aqui já me deu uma dica dizendo que este verbo está na voz passiva. Omai, eu, omai, eu, alguma coisa está sendo feita em mim. Ok? Por quê? Está na voz passiva, então eu recebo ação. Eu, pois, já o significado de spend até em português, né? Spender é oferecer. Na verdade, é uma palavra bem interessante, porque ela significa oferecer o vinho como libação. O vinho está sendo derramado como se ele tivesse assim, a morte do vinho representasse a entrega total a um Deus. Isso é a palavra típica para libação. E é a palavra que a gente usa, por exemplo, despender alguma coisa. Olha, as minhas expensas, vem daí, spend, ok? Esse spend significa eu estou sendo oferecido como libação. Ok? Eu, porém, já estou sendo oferecido como libação. E o kairos, analíseus, o que é o tempo, a estação, né? O período de tempo específico do quê? Do analíseus. Aná é uma preposição que significa para cima. Analíseus é o tempo da minha partida. Então, e o tempo da partida minha, olha aqui, ó, efestecken. Olha que interessante esse verbo. Efestecken. Esse verbo é originário do verbo efistemi. E ele está justamente no tempo que a gente vai estudar hoje, que é o tempo perfeito. Qual a característica do tempo perfeito? Esse capa aqui, ó. O tempo da minha partida é chegado. E ele está também, ele está na voz ativa, é o perfeito ativo do verbo chegar. Ele significa assim, ele já está na mão, ele está iminente, tá assim. O tempo da minha partida está para acontecer a qualquer momento. Ok? Essa é a ideia do verbo. Tá? Aí vem tom kalon agona. O que é isso aqui? Esse aqui, olha, quando eu marco aqui em cima, olha o que ele mostra aqui, olha que bacana, né? Qual é a classe gramatical dessa palavrinha aqui, que é igual a todas essas que estão azul aí no texto? O que é isso aí, esse tom? Quando vocês forem traduzir um texto, é isso que vocês têm que fazer. Eu estou treinando isso aqui com vocês, porque vocês já estão... A gente está vendo várias coisas e agora eu quero aplicar a coisa aqui. Um artigo. É um artigo. Então, você tem aqui vários artigos. Olha, aqui em cima, na primeira linha, você tem um artigo no nominativo. Logo em seguida, você tem um artigo feminino no genitivo. Esse que eu estou apontando aqui, ó, em que caso ele está e que gênero. Acusativo? Acusativo, singular, o quê? Masculino, feminino ou neutro? Masculino. Masculino. Pode singular. ser neutro também, porque é igualzinho, mas nesse caso é masculino. Esse outro aqui, mesmo, igualzinho. E esse? Acabei de falar. Feminino. Feminino, o quê? Genitivo. Genitivo, singular. E esse?
feminina, acusativo, Singular. singular. Ok. Aqui você tem dois juntos, olha. Você tem um masculino do lado de um feminino. E agora, hein? Como é que eu traduzo um negócio desse? Rotes dikaiosines Stéphanos. Prestem atenção, porque isso aqui é bem típico do grego clássico. Às vezes aparece no grego koiné. O primeiro artigo está ligado à segunda palavra, porque esse está no nominativo masculino e esse também está no nominativo masculino. E a segundo artigo está ligada à primeira palavra, que é esse está no genitivo singular e esse também está no genitivo singular, ambos femininos. Então, essa maneira de dizer é uma maneira de você fazer a função genitiva com duas palavras. Equivale ao hebraico, que é o construto do hebraico que usa isso. Então, o que está dizendo? O Stefano da dikaiosine. O que é Stefano? Stefano é a coroa. A coroa, no caso é masculino, mas em português é feminino. A coroa tes dikaiosines. O que é dikaiosine? Dikaios. Ró dikaios. Quem é o Ró dikaios? É o justo. E o dikaiosine? Justiça. Justiça. Então, a coroa da justiça. Então, Rotes dikaiosines Stéphanos. Ok? A coroa da justiça. Seria, basicamente, porque se está no masculino, então é o coroa, no sentido de que em grego isso é masculino. É claro que a gente não vai escrever assim, porque nós não estamos falando de um homem velho, estamos falando daquele objeto que vai na cabeça. Tá? E, então, a coroa da justiça, a qual apodocei, a qual é merecida ou a qual é dada a mim pelo Senhor. E o Senhor, o dia, me dará, apodocei, está no futuro ativo, ó. Ei, terceira pessoa do singular, sigma, marca do futuro. Apodocei é o verbo dar da parte de alguém, apodoe. Então, o doar aqui está aqui nesse significado. Apodocei significa a qual me dará a mim, né, dará a mim o Senhor em aquele o dia. Naquele dia. Estão conseguindo montar a estrutura aqui? Olha só. Rodikaios crites, né? O justo crites, juiz, não apenas pois de mim, porém, e todos os egapecosim. Verbo agapau no perfeito ativo. Olha o capa aqui, ó. Egape. Por que está com E e não A? Porque tem um aumento aí. O epsilon junta com A e vira eta. E o cossim aqui? O si é o quê? Que pessoa que é? Terceira pessoa do plural. Terceira do plural. Exato. E todos os que o têm amado, notem que o perfeito é todos os que o amaram no passado e continuam amando até agora. O têm amado e na sua epifaneia.
na sua Manifestação. na sua epifania. Tá? Então, percebam, olha como o texto ficou mais fácil de traduzir, se vocês prestarem atenção nesse detalhe. Diga, Marcelo. Lá em cima, voltando lá na primeira linha, aquela palavra é Analiseus. Isso. Então, se refere assim, tem aquela expressão que a gente traduz por Elísios, né? Elísios, Campos Elíseos. Seria essa ideia, né? Do grego, a ideia de Elísios como um lugar. Não, olha, é uma sacada interessante. Eu vou fazer uma coisa. Eu preciso fazer uma análise dessa palavra. A gente pode, usando aqui, a gente pode pegar essa palavra e pegar aqui. Olha que interessante. A palavra ela é ligada ao verbo lio, que é liberar, soltar. Ok? Então, analiseus é quando você é solto para subir, para ir para o alto. Não necessariamente ser assunto, porque isso não existe, mas a ideia de que você solta para a liberdade e, de alguma forma, sai do buraco, sai de um lugar baixo. Então, é analiseus. Ok? A palavra, quando a gente vai procurar no dicionário, deixa eu pegar aqui um dicionário que fala dela. Olha, analisis é partida simplesmente. Deixa eu ver se ele trabalha aqui com algum outro. Análise está aqui, significa desprendimento, como de coisas entrelaçadas. Eu acho que não tem a ver com o Campos Elíseos, não. Até porque, sabe, acho que Elíseos é com iota, não é com Y. Deixa eu ver aqui se é. Elise. Porque fiquei na dúvida, até porque seria uma visão até pagã, né? Isso, lugar, mas né? alguns termos pagãos são muitas vezes cristianizados na Bíblia. Por exemplo, Hades, que para o pagão significa o reino de um dos três deuses primordiais, né? Que é Zeus, Hades e Poseidon. Então, Hades, na Bíblia, passa a significar inferno. Não necessariamente inferno, mas lugar dos mortos, quer dizer, onde os mortos estão. Então, Cristo desce ao Hades quando ele morre. No sentido de que ele foi ao lugar dos mortos, sem especificar se está no céu ou se está no inferno. A parábola do rico e do Lázaro diz que no Hades, o rico e o Lázaro está no seio de Abraão. Então, perceba que, embora Cristo tenha ido ao Hades, porque ele morreu, nós acabamos traduzindo por desceu ao inferno, mas não é bem inferno, a ideia ali é outra. No caso da parábola, ele está morto e está no Hades. E lá ele está em tormento. Depois é que a ideia de que o Hades tem um lugar de tormento e você pode... Tanto que os dois, um vê ao outro. Embora o rico não converse com Lázaro, ele conversa com o pai Abraão, que é um circunlóquio para Deus, e pede ao pai Abraão que permita que Lázaro molhe a mão e tal. Então, a ideia é de que ele está vendo. Então, essas noções elas vão sendo cristalizadas no decorrer do Novo Testamento, e só depois é que vai completar essa ideia. Sempre que a gente pensa no significado de uma palavra na Bíblia, a gente tem que pensar no estágio em que essa palavra está, porque muitas vezes ela vai agregando significados e vai mudando o seu significado. Diz que é perigoso você dizer, Kairos significa sempre o tempo de Deus, Cronos é o tempo do homem. Não, depende de onde, em que texto. Do que nós estamos falando? Diga, Wellington. Essa questão aí dessa palavra, analistas, também pode ser uma figura de linguagem, né? Eufemismo. Não, nesse caso aqui é o tempo da minha partida mesmo. A ideia da palavra é partida. Professor, pode traduzir por morte também? Olha, numa tradução literária, sim, mas na tradução literal, não, porque ela não significa morte. Nesse caso, ela é partida.
pode ser partida de uma pessoa que vai viajar para o exterior. Claro que nesse texto significa a minha partida para o reino celestial. Então, significa morte. Então, pode-se dizer, como o Wellington disse, que ela está sendo usada metaforicamente para falar da morte. É uma maneira eufêmica que se chama. A gente, quando fala assim, olha, fulano dormiu, fulano descansou, né? Ele partiu. Ele partiu para onde? Ele foi para onde? Ele foi para o céu. Percebe? Morreu. É essa a ideia. Mas o que Paulo está dizendo aqui é justamente isso, o tempo da minha partida. E essa partida é interessante, olha só, metáfora proveniente da soltura das amarras quando se está pronto para começar a navegar. Está vendo? Ó. Eu procurei no outro dicionário aqui, referência. Uhum. Aí está dando essa interpretação de que ela tem sentido de partida, sim, mas também fala de morte. Sim, está aqui, olha, desprendimento, dissolução. Tem um outro dicionário aqui, quer ver? Eu acho que esse dicionário é bem simples. Tem um dicionário que eu gosto muito, porque ele é mais completo. Quer ver? É o DNTG. Ah, não. Peraí. O BDAG já é em inglês. Olha só. Sófocles chamava de perder para cima, né? Losing up. Né? Breaking up significa quebrar, né? Partida, em filo, né? E é um eufemismo para partida da vida, morte, em filo, e olha aí, ectobio teleutaian analissim, é o fim da vida biológica que diz ali. Você vê que aquele dicionário, o BDAG, é mais completo um pouco do que... Cadê o BDAG aqui? Onde é que foi parar o BDAG? Não, ele está usando aqui mesmo. Então, vamos pegar aqui, para que a gente já trabalhou bastante, olha só. Então, isso que eu quero que vocês prestem atenção, é a importância de saber essas terminações. Porque, olha lá, o se indica a terceira pessoa do plural. Você vê, mesmo no verbo que a gente está usando, que é aqui o Gusso, está aqui. Mesmo no verbo que a gente está usando, que está no tempo perfeito, a terminação primária me ajuda. Então, vamos lá. Perfeito é um tempo grego que não encontra correspondente exato em português. Sua utilização não é muito frequente no texto do Novo Testamento. João usa muito, João gosta do tempo perfeito, tá? E há textos que são fundamentais. Se você não compreender o tempo perfeito, você perde muito do valor exegético daquela passagem e do sentido exegético. A sua compreensão é muito importante para entender o significado correto de passagens onde ele se encontra. Assim, é bom estudá-lo com bastante atenção. O texto que nós estamos vendo lá é o texto de 2 Timóteo 4, 6 a 8, e é um texto excelente para estudo do perfeito, no modo indicativo. Nele há 4 ocorrências desse tempo, né? E aí ele pede para a gente fazer. Ele vai dizer aqui, olha, spendo, que significa fazer libação, eu derramo como oferta, apokeitai, que é o presente do indicativo médio passivo, depoente do verbo apokeimai, que é eu sou guardado, eu sou separado, eu sou reservado, apodicei, que é o futuro de apodidome, que eu dou, eu devolvo, eu pago. Tá ok? Ele chama atenção para esses 3 verbos. Então, olha, eu, pois, já estou sendo derramado como libação. Olha aqui, um verbo só, o tanto de palavras que a gente precisa usar para explicar. Então, eu já estou sendo, pois, derramado como libação, e o tempo da minha partida, né? O tempo da partida minha tem chegado.
Então, esse tem chegado é tipicamente um perfeito. O que ele quer dizer? Que já chegou. E está aqui, ó. Eu estou vendo a hora e eu não sei quando vai ser, mas já chegou o tempo da minha partida. Eu estou só esperando o desfecho. O tempo da minha partida tem chegado. Efestequem. Chegou já há algum tempo e eu estou aqui de espera para essa partida. O bom combate, agona, eu tenho combatido. Note, não é que eu combato. Embora tenha a ideia de presente, ele também tem a ideia do passado. Por isso ele tem o aumento. Ok? Ó. Egonismai. Eu tenho combatido. Né? Notem que é o presente passivo, omai. A terminação é omai. Ok? O dromon, tondromon, corrida. Daí vem autódromo. Autódromo é o lugar onde os autos fazem a drome, que é a corrida. Ok? Dromon está aqui. Hipódromon é o lugar onde os cavalos correm. Então, a corrida teteleca. Olha o perfeito aqui. Não é que eu completei a corrida. Eu já estou completando essa corrida, eu já estou nos momentos finais. Mas ele quis dizer no sentido de que eu completei a corrida. Você tem ideia, ele acabou a corrida? Ele está acabando, ele está chegando ali onde no marco, na corda, para poder ganhar a corrida. Então, diga. Essa palavra aí, tetelecar, é a mesma origem da palavra que Jesus diz na cruz? Teteleca que ele fala, quer ver? A palavra que ele diz na cruz é está tudo consumado, né? Ó. Tetelestai, né? Tetelestai, exatamente. É porque ele fala na passiva. E ele fala na terceira pessoa. Está tudo consumado. Então, no caso, ele completou, ele consumou. Então, o Paulo está usando a palavra na voz ativa, dizendo, eu consumei, eu terminei a minha corrida. Enquanto que Jesus está dizendo que a corrida dele foi terminada, chegou ao seu final. Quer dizer, a minha tarefa está pronta. Tetelestai. Está tudo consumado. Percebe? Olha a diferença. Teteleca, que é o perfeito na primeira pessoa, e o estai, que é o perfeito passivo na terceira pessoa do singular. Aí você pega aqui a tabelinha, olha só. Onde é que está? No caso, o perfeito aí seria uma ação que ela está acabada, mas ainda não... Praticamente ela não chegou ao final. É iminente, mas não... A ideia é de uma ação que acabou, pode ser num passado um pouco mais distante ou muito perto, mas o seu efeito de acabamento ainda está presente. É o cara que acabou de... aqueles 2 segundos que o cara chega, dá um passo para passar na fita e rompe a fita. É nesse momento que o exemplo. Então, você não considera só o momento estático, você considera o resultante. Por isso que esse tipo de ação é chamada resultante. É uma ação que acabou de acontecer, ou aconteceu num passado muito próximo e está reverberando até agora. Essa é a ideia. Por isso a gente traduz por eu tenho completado, eu tenho feito, tenho vos falado estas coisas. Né? Então, olha aqui, ó, o tetelestai está baseado nessa aqui.
terceira pessoa do modo da voz passiva, né? Está tudo consumado. Mas o teteleca está aqui. O K é típico do... Nós vamos ver qual é a forma, mas ele vai estar aqui. No lugar do ômega tem o K, cas, cai. Cais, cai. Depois vem camen, cate, cassi. Note que vai seguir exatamente essas terminações, só que com uma pequena diferença do tempo. Então, voltando aqui, vamos lá. Está aqui, exato. Então, teteleca, que eu tenho completado a corrida, a fé, tetereca, eu tenho guardado, e, finalmente, a pokeitai moi rotes de Caiocines Stefanos. A pokeitai é do verbo apokeimai, que está aqui, olha, a terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo médio passivo, do verbo apokeimai, quer dizer, eu tenho guardado, eu sou separado, eu tenho guardado e tal, e ele vai dizer, como é que é? Finalmente, a pokeitai moi... a fé eu tenho guardado, a corrida eu tenho completado e, finalmente, recebo, está reservada para mim a da justiça coroa da justiça, a qual me será dada, ou será dada a mim, ou pelo Senhor naquele o dia. O justo juiz, não somente de mim, porém de todos os que tem amado, os que ele tem amado, note, não é os que o têm amado, mas é os que... são aqueles que o amam, aqueles que têm amado ou a manifestação dele. Ele é o juiz não somente de mim, mas de todos os que têm amado a sua manifestação, a sua epifania. Esse é o sentido do texto. Qual é a importância aí? O que temos de mais parecido em português para o perfeito grego é o que chamamos de pretérito perfeito composto, que utilizamos na tradução ultraliteral dos perfeitos que aparecem no texto assim. Eu tenho chegado, eu tenho combatido, eu tenho completado e eu tenho guardado. Mas, em última instância, o contexto é que vai mostrar como ele deve ser traduzido em cada caso. Assim, fica estabelecido nesse livro que a primeira tradução, a ultraliteral, nos exercícios que se seguem, será feita sempre utilizando o pretérito perfeito composto. Porém, buscando-se uma tradução mais próxima do significado do original, levando-se em conta o contexto, outras formas poderão ser utilizadas na tradução que ele chama de melhorada. E o livro lá que eu passei para vocês chama de literária. Você tem a tradução literal e a tradução literária, que é aquela tradução que está mais próxima do português. Por isso ele chama de melhorada. O que o tradutor não pode esquecer é que o perfeito grego normalmente expressa algo que aconteceu no passado, cujos efeitos permanecem até o momento presente de quem fala. Então tem essa ação resultante, essa é a ideia, a ação resultante daquilo que já aconteceu. Isso nem sempre se consegue transmitir de forma clara na tradução.
Em alguns casos, é necessária alguma explicação a mais. E daí a razão de surgirem tantas variações entre as versões na tradução do perfeito grego. Só para vocês terem uma ideia, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. Como é que a Almeida traduz esse texto? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, seria, tenho combatido o bom combate, tenho completado a carreira, olha, completei a carreira, guardei a fé. Então, a Almeida prefere usar o pretérito perfeito aqui, como se fosse um auristo. Mas a ideia por detrás aqui é a ideia de que esse combate já dura algum tempo, de que essa carreira já está sendo completada há algum tempo e a fé já está sendo guardada. A ideia, no caso do combate, é que ele, a partir do momento que ele começou a seguir a Cristo até agora, ele está combatendo o bom combate. E a carreira, ele está cumprindo etapas dessa carreira e completando as etapas. Então, eu tenho completado a minha carreira, tenho guardado a fé. Percebe que quando que isso começou? 16, 20 anos, 30 anos atrás que ele está fazendo isso. A ideia é que, nesse tempo todo, esta ação está sendo feita e os seus efeitos continuam presentes agora. Tá? Por isso, você pode usar o perfeito para indicar o presente, mas você pode usar o perfeito para indicar o passado também. Melhor ideia é a ideia que mistura os dois, o passado resultante no presente. Então, olha, já agora, olha aqui, esse já agora já tem a ver com, né? Olha, eu tenho feito isso tanto tempo, mas agora a coroa da justiça me está guardada. Quer dizer, eu ainda não peguei a coroa da justiça, ela está guardada para mim. Eu estou só esperando, eu estou nesse ato entre completar a minha carreira e ser liberado para receber a minha coroa. Mas eu ainda nem peguei a coroa e não terminei a carreira, eu estou aqui, nesse espaço intermediário, em suspensão. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua epifania, a sua manifestação, a sua vinda. Agora vamos ver a versão revista, a versão na linguagem de hoje. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar essa vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. Percebem como essa tradução ela está mais distante do grego? Ela é mais literária do que literal? E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Percebeu como ela é muito mais literária, ela fica mais fácil da gente compreender? Agora, olha a versão, a nova tradução na linguagem de hoje. Quer ver? Eu acho que está aqui. A nova versão internacional. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Percebam, ela é mais literal, ela está no intermediário entre a revista atualizada e a nova tradução da linguagem de hoje. Ela está aqui, ela é um pouquinho mais literária, mas ela não chega a fazer uma paráfrase como a outra faz. Ok? Se a gente pegar a versão revista e corrigida, a gente vai ver que a corrigida é mais literal ainda, em geral, né?
Então, vamos pegar de 1969. Está aqui. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Tem uma outra tradução que é mais antiga ainda, deixa eu ver se eu acho aqui, é a tradução do... Tem essa de Portugal? Essa é portuguesa, de 1914. Porque a mim já agora me ofereço por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Pelo demais, a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos que amarem a sua vinda. Amarem aqui está no subjuntivo. Ela tá no modo subjuntivo. Os que amarem. Tá? E lá no original ela está no presente. Tá bom? Presente do indicativo. Então, isso mostra para a gente como a tradução precisa ter essa coisa. Olha aqui, ó. O tempo da minha partida tem chegado, eu tenho combatido o bom combate, eu tenho completado a carreira, e a fé eu tenho guardado a fé. Ok? Então, vamos lá. Como é que a gente vê, então, a forma do indicativo ativo? Isso aqui é bem importante e eu quero que vocês prestem atenção. O presente do indicativo ativo do verbo lio, ele é marcado, olha aqui, a raiz está aqui, está bem aqui no meio, ok? Deixa eu fazer aqui, ó. Raiz está aqui. E o que você tem? Você tem duas coisas no perfeito. A primeira coisa que você tem que levar em consideração para fazer o perfeito é que ele tem uma característica do perfeito que se chama redobro. O que é o redobro? É a primeira letra da raiz duplicada com epsilon. Isso é uma característica típica do perfeito. O perfeito sempre parece que está gaguejando. Lélica, lélicas, lélique. Inclusive, essa é uma das características mais fortes da língua grega. Se você ouvir um grego falar, hoje em dia, ele vai falar tudo assim, parece que ele está pipocando o tempo todo. Por causa dessa característica do perfeito. O perfeito é muito usado hoje como presente, no grego moderno. O grego koiné tem outro significado, não é? É um presente decorrente de um passado. Então, olha como é que fica. E o carpa aparece com A. Então, lélica, lélicas, lélique, lelicamen, lelicate, lelicace. Percebam que por detrás aqui está o, eis, ei. Homem, ete, ussi. Só que virá com K. Então, K, cas, que. Kamen, kate, kasi. Ok? Esse é o perfeito ativo. Vamos lá. As terminações do primeiro perfeito indicativo ativo... Diga. Parece que, no plural, o epsilon não leva acento, né? Isso é uma regra ou não? Vamos lá. A regra da acentuação dos verbos é que o acento vai até a terceira sílaba depois da sílaba final. Então, a tendência do acento o acento é recessivo no verbo. Então, ele tenta ir o mais longe do final da frase. Então,
como na frase, como a primeira palavra é preparoxítona, ela tem lélica, 3 sílabas. Lélicas, lélique. Quando vai para a primeira pessoa do plural, ela tem uma sílaba a mais. Olha, lelicamen. Não existe lelicamen. Não existe proparoxítona em grego. O acento não pode ir na 4ª sílaba, ele tem que ir para a 3ª sílaba. Então, note que ele fica na 3ª sílaba. Olha, lélica, 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 lélicas, lélica. Lelicamen, lelicate, lelica-se. Por quê? Porque tem que dar 3 sílabas. Tá? E a segunda regra do acento é que se a última letra for longa, no máximo ele é paroxítona. Às vezes acontece da sílaba final ser longa, um eta, alguma coisa, aí ele cai ele vira paroxítono. Então, as palavras gregas são sempre o verbo é possivelmente, sempre que possível, proparoxítono. Se não for possível, paroxítona ou oxítona. Tá? Essa é a regra da acentuação. Eu não estou entrando muito na regra da acentuação, porque ela tem várias complicações e tal, tem uma acentuação do substantivo que é diferente do verbo e tal, então não estou entrando nesse assunto. Mas, como você notou, você tem proparoxítona, proparoxítona, proparoxítona e proparoxítona, só que aumentou uma sílaba antes da proparoxítona aqui. Na verdade, está caindo no mesmo lugar, só que mudou de sílaba para manter a regra da proparoxítona. Legal? Vamos lá. As terminações do primeiro perfeito indicativo grego, menos na 3ª pessoa do plural, são idênticas às terminações do primeiro aoristo indicativo ativo. Qual é o aoristo indicativo ativo? Sa, sas, se. Samen, sate, san. Então, olha só. Sas, sas, se. Samen, sate, san. Se você trocar o sigma por capa e pegar a 3ª pessoa do plural e botar o si, você tem a mesma terminação do aoristo. Ok? Então, essa é uma coincidência. A 3ª pessoa do plural, em algumas poucas ocasiões, também aparece com a terminação can. Às vezes acontece de ficar assim, lélican. Por quê? No aoristo seria elisan. Ao invés do redobro, tem um aumento. E, ao invés do capa, tem o sigma. Essa é a diferença entre o perfeito e o aoristo. O aoristo é elisan. O perfeito pode virar lélican ou lelica-se, que aparece aqui em cima. Lelica-se. Uma característica especial do perfeito, seja do primeiro ou do segundo, é o prefixo, também chamado pelos gramáticos de reduplicação e aumento. Eu não gosto desse termo porque confunde com o aumento dos tempos históricos. No exemplo acima, foi utilizado o prefixo le, mas muitos outros podem aparecer. Veja as seguintes observações a respeito dos prefixos, baseados no exemplo dado por Hegel e Bergman. Eu pus isso aqui para vocês lá na plataforma. Tá? Então, se o verbo inicia como consoante única, que não seja a letra rho, nem aspirada, forma-se o prefixo pela letra inicial da raiz mais a vogal épsilon. Então, por exemplo, no exemplo acima, lio, você pega a primeira letra mais a vogal épsilon, le. Se tornou lélica. Assim como pisteuo. Olha aí, o pi mais e vai virar pepisteu. Note que a raiz está toda aqui, ó. Pisteu, K. Você pega o P, que é o redobro de pi, com K,
que é a terminação do perfeito. Pepisteuca. Ok? E aí vai. Pepisteuca, pepisteucas, pepisteuque. Pepisteucamen, pepisteucas, cate, pepisteucasi. Percebeu? É isso. É o perfeito. Se um verbo inicia com uma consoante aspirada, como tal, fi ou ki, o prefixo é formado pela consoante não aspirada que lhe corresponde. Então, por exemplo, te, a correspondente não aspirada é o tal. Então, é te, ti, alguma coisa. Se for o fi, é o pi. Então, é p, fi. E o k é o... o k é o... É o capa. Está aqui, olha só. Então, por exemplo, caritsomai. Eu vou redobrar da seguinte forma, olha. Que carismai. Filéu. Ele vai virar pefileca. E teaomai vai virar teteamai. Percebe? Você tem aqui a consoante aspirada, você vai pegar a correspondente não aspirada, do que é o capa, do fi é o pi, e do teta é o tal. E vai fazer o redobro dessa forma. Se o verbo inicia com ro, geralmente o prefixo é formado pelo ro ligado à vogal epsilon, que, nesse caso, inverte a posição. Então, em vez de re, ro, ele vai virar er alguma coisa. Então, por exemplo, ripto vira erifa. Então, percebam que, no caso do ro, ele vai fazer o aumento com esse er, ri. E o pi, que aparece aqui, como ele vai... Você pega pi, te, ka, ele arredonda para fi. Em alguns casos, o prefixo do perfeito será apenas a vogal epsilon, sem a duplicação da primeira consoante da raiz. Por exemplo, strefo vira estrofa. Apostelo, stelo, vira apestalca. E o zeteu, que significa seguir, vira ezeteca. Notem que o trofa, talca e teca são característicos do perfeito grego. Se o verbo inicia com uma vogal ou ditongo, a vogal epsilon, que normalmente está no prefixo, contrai-se com a vogal inicial e com o ditongo. E aí, isso a gente já viu no auristo. Olha aqui. Epsilon mais epsilon vira eta. Epsilon mais alfa vira eta. Epsilon mais alfa vira eta e pode virar o eta com iota subscrito. Então, você tem eupizzo vira elpica. Agapau vira egapeca. Airo vira erca. E aitel vira éteca. Outra característica do primeiro perfeito, na voz ativa, é a presença do capa entre o radical e a terminação. Então, sempre que vocês virem um verbo que tenha essa duplicação e um capa, perfeito. Isso, eu estou querendo passar para vocês uma coisa que eu fui aprendendo a distinguir com o tempo,
né? Eu decorei esses negócios todos e tal. E aí, quando eu ia fazer a leitura, era uma complicação, porque eu tinha que lembrar as tabelas todas, eu conseguia decorar tudo e tal. Mas eu comecei a perceber o seguinte, tem marcas que aparecem. Então, por exemplo, o sigma é uma marca de futuro ou de auristo. Se o sigma tiver seguido de A, ele é auristo. Se ele não tiver seguido de A, e aí eu vejo, tem um sigma e um A aqui, que eu não sei direito qual é, e tal. Eu vou lá, tem aumento? Não, não tem aumento, então é futuro. Tem aumento? Tem aumento, então é auristo. Então, o sigma me lembra futuro e auristo. Ok. O kappa, perfeito. Ou perfeito ou mais que perfeito. Como o mais que perfeito é muito... né? A diferença entre o perfeito e o mais que perfeito é que o perfeito tem reduplicação e capa. O mais que perfeito tem aumento, reduplicação e capa. Ok? Então, a diferença de um para o outro está nessas marcas que são as marcas que a gente vai aprender. E, para isso, a importância desta tabelinha aqui é enorme. Se vocês começarem a reconhecer essas terminações aqui, vocês vão conseguir distinguir o que é voz ativa do que é voz passiva. Né? Então, está aqui, ó, voz ativa e voz passiva. Ok? Se vocês vão saber que os tempos primários, presente e futuro, tempos secundários, imperfeito e auristo são tempos secundários, e o mais que perfeito. Então, decorou isso. Ok. Também não funciona aqui. Tá bom. Decorou isso, vocês têm essa tabelinha, vai servir de grande ajuda. Ok? Vamos terminar aqui esse capítulo do Gusso? Não. Nós estamos vendo aqui. Olha só. O primeiro perfeito, agora na voz passiva e média. Qual a diferença? Eu vou usar aqueles do lado de baixo da tabela. Omai, etai, ometa, este, ontai. Então, está aqui. Aqui, olha. Primeira pessoa, le, lumai, le, li, sai. Le, li, tai. Está aqui, ó. Omai, etai. Ometa, este, ontai. Olha aqui o que sobrou disso, olha. Sobrou só o mai, sai, tai, meta, este e ontai. Está aqui. Está difícil de obedecer esse negócio aqui. Aí. Vamos lá. Essas são as terminações da voz médio-passiva. Olha aqui. Lelemai significa que eu tenho sido libertado. Na voz passiva e na voz média, eu tenho libertado em prol de mim mesmo. Que é mais difícil de encontrar. Ok? As formas do primeiro perfeito indicativo, tanto na voz passiva quanto na voz média, são idênticas. Só mesmo o contexto pode mostrar a diferença de uma para outra. O prefixo antes do radical é o mesmo da voz ativa. E aí você tem aquelas regras para ver. E na voz passiva e na voz média do primeiro perfeito, não é utilizado K entre o radical do verbo e a sua terminação. Só a terminação secundária e a reduplicação. Tá? Existe uma maneira, um perfeito, que é chamado segundo perfeito, ou perfeito forte, do modo indicativo, que é
caracterizado por uma raiz diferente, mas que é muito fácil de identificar, porque ela tem essa ideia de duplicação de letras. Por exemplo, olha, o verbo akuo, que é o ouço, vira akekoa. Então, akekoa, akekoas, akekoe. Akekoamen, akekoas, até akekoasi. Tá? O verbo ginomai, que olha só, essa terminação é média. Ele vira gegona. Acontece que o verbo ginomai é um verbo depoente. Vocês lembram o que é um verbo depoente? Ou defectivo? Eu já falei para vocês o que é um verbo depoente. Vocês lembram? É um verbo que aparece no dicionário somente na voz médio-passiva, mas a sua tradução em português é na voz ativa. E, em geral, são verbos que têm uma ideia de ação em si mesmo. Então, por exemplo, ginomai é o verbo tornar-se. No nosso caso, ele é usado normalmente quando alguém torna-se. Você usa essa partícula para indicar que é uma voz reflexiva em português. O verbo ginomai. O verbo erkomai é o mesmo caso, que é o verbo ir ou vir. Então, quem vai sempre no passivo ou na voz média. Erkomai vira elelita. Olha a diferença. Por quê? Porque a questão do segundo perfeito é justamente essa raiz alternativa que aparece. Como é que você descobre isso? Não tem jeito, pelo dicionário. Em alguns casos, você consegue ver a semelhança. Por exemplo, grafo vira gegrafa. Então, você percebe, gegra, está aí, é um perfeito. Ok. Pasco, por exemplo, que é sofrer, vira pé-pontar, completamente diferente. Felgo, que é, se eu não me engano, é seguir, eu não lembro bem, vira felga. Mas percebe, quando você vê um negócio desse, akekoa, gegona, gegrafa, elileta, peponta, pepoita, pefelga, note, lembra o perfeito. Então, é a questão de sensibilidade. Com o tempo, você, usando e traduzindo, você vai conseguir distinguir o segundo perfeito. Tá? O primeiro perfeito é mais regular. Então, você procura sempre a reduplicação e o capa. Ao pegar um texto, você vai perceber essas diferenças. Então, voltando aqui para o texto que a gente estava traduzindo, né? Olha aqui. Vocês, olhando aqui, quais destas palavras vocês diriam que está no perfeito? Eu vou lendo aqui, olha. Ego, gar, ede, spendomai, kai, hokairos, tes, analíceus, mu. Efesteken, ton kalon agona, egonismai, ton dromon teteleca, tempisten tetereca, loipon apokeitai moi, hotes da dikaiosini Stefanos, on apodosei moi, roquírios en nekeni terremera, rodicaios crites, monon de emoi, alá, kai passintois egapecosin ten epifaneian autu. Querem chutar? Olha aqui, ó. Spendomai, o mai, passivo. Analíceos, mo, efesteken. Efesteken?
Perfeito técnico. Perfeito. Por causa do carro. Exato. Egonismai. Também. Também é perfeito? Cadê o capa? Mas tem um mai aqui no final, que é típico da voz passiva. Ok? Ó, teteleca. Tá claro, né? Teteleca. Tetereca. São dois perfeitos aqui, perfeitamente. Tem a duplicação, né? Exatamente. A duplicação é teteleca e o capa. Tetereca. Tete, capa. Apokeitai. Esse tai aqui. Voz passiva. Apokeitai. Lembra? Omai e ontai, voz passiva. Ok? De Caiocine Stephanus, apodocei. Essa aqui é boa, hein? Apodocei. Tem um sigma. O que o sigma lembra? Futuro indicativo? Futuro do modo indicativo ou um auristo. Mas ele não é auristo por quê? Poderia ser terceira pessoa do auristo, mas não é. Por quê? Porque teria um aumento aqui e viraria um eta com esse alfa aqui. Ok? Essas coisinhas é que eu quero que vocês aprendam a distinguir. Vocês vão conseguir distinguir os tempos com essas marquinhas que o ideal é, se vocês nascessem na Grécia, vocês iam aprender isso por ouvir e repetir. Vocês iam distinguir o que é futuro do não, depois de um tempo falando a língua. Mas como nós não nascemos lá, e outra, a nossa questão aqui não é por que eu vou decorar a maneira de construir o verbo? Porque eu preciso desconstruí-lo na leitura. Quando eu vou para a leitura, eu preciso perceber as marcas do tempo. Né? Aqui, por exemplo, olha. Passinha. Egapecosim. Perfeito. Né? Ele tem um eta aqui, que seria o equivalente ao aumento. Esse eta virou HP, né? Ele virou eta por causa disso, o epsilon mais o alfa, e o kappa aqui, e essa terminação, de que pessoa que é? Terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Então, aqueles que amam a sua vinda, a sua epifania. Fanel é manifestação. Epifanel é a mais intensa manifestação. Por isso que o período do Natal é chamado de Epifania. É quando apareceu, manifestou-se o Filho de Deus. Gente, tem que estudar, ok? E eu vou passar para vocês. A gente aprendeu da semana passada para cá, a gente aprendeu o auristo, o imperfeito e o perfeito. O que eu vou fazer? Eu não vou pegar os três exercícios de tradução e juntar tudo, porque é muita coisa. Eu vou escolher palavras de cada um desses tempos, frases que contêm cada um desses tempos, e vou fazer uma montagem de frases para que vocês traduzam durante essa semana, para que vocês consigam distinguir o auristo do imperfeito e do perfeito. São os três tempos que nós estudamos da semana passada para cá. Ok? E na semana que vem, a gente vai estudar isso aqui, olha. O modo imperativo e o modo subjuntivo,
que já estão lá na plataforma. Se vocês quiserem ir dando uma olhada, pegando o jeito de cada um deles e tal, para que a gente, na semana que vem, a gente possa trabalhar. Eu sei que verbo é complicado, mas é imprescindível para que vocês possam fazer uma boa tradução e não se enrosquem na matéria de exegese. Ok? Então, Professor, diga. o senhor então vai fazer um apanhado, certo? Isso, eu das vou unidades. pegar... Olha só, o Busso, ele, no final, ele tem essas traduções aqui, são cerca de 10, normalmente, do perfeito. Eu vou pegar as 3 lições do Busso, que já estão lá, e vou escolher algumas de cada um, para fazer um número, mais ou menos, de 20 frases ao todo, que vocês possam traduzir para a semana que vem. Se o senhor puder botar a referência bíblica, seria de grande ajuda, hein, professor? Pois é, mas eu prefiro justamente que você Tá não entendi, tenha. entendi. Né? Você, note bem, eu vou deixar isso aqui para vocês, então vocês podem olhar a referência bíblica aqui, mas eu quero que vocês tenham mais trabalho de olhar a referência bíblica, vocês tentem distinguir o tempo, essas coisas, e depois vão para a referência bíblica. Tá bom. Eu tenho percebido, viu, Luiz Ângelo, que quando você força a sua mente para tentar descobrir uma coisa, não consegui, vai para a passagem, aí você grava melhor do que quando você vai direto para a passagem. A sua mente fica mais ativa para captar aquilo que você se esforçou um pouco para descobrir por si próprio. Por isso que eu não ponho as passagens, porque é uma tentação muito grande. Às vezes a gente lembra da passagem, decora e tal, e não é uma boa prática para gravar o tempo, tá bom? Então, peço de 1000 desculpas de não atender o seu pedido. Tá joia? Gente, então eu vou estar gravando aqui, eu vou encerrar a gravação e vou deixar para vocês no lá na plataforma.